Boa tarde para quem está em Miami, boa noite para quem está no Brasil, em São Paulo, ia dizer, mas no Brasil todo, né? Porque aqui eu tenho muitas amigas que estão em outros estados do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul principalmente. Essa é uma live sem filtro. Sem filtro é um programa que eu criei, aonde eu trago assuntos que me interessam e que eu acho que pode interessar outras pessoas, aonde eu trago de uma maneira franca, literalmente sem filtro para falar de algum assunto, que normalmente é um assunto da minha vida, mas que outras pessoas podem se interessar ou estarem passando pela mesma coisa, né? Então, obrigada para quem está aqui assistindo. Vou estar recebendo hoje a doutora Alessandra Raskovski, que é a minha endocrinologista, que cuida da minha saúde, além do meu peso, há muitos anos em São Paulo. Acho que mais de 10 anos já. Nossa, acho que uns 14 anos, né, doutora Alê? Mas agora a gente acabou de passar por um processo novo e aí eu queria trazer ela para a gente contar sobre esse processo e para a gente tirar todas essas dúvidas e esses mitos que tem por aí sobre essas canetas milagrosas, né? Deixa eu ver se a doutora Alê já tá por aí. Vamos ver. Ok, ver solicitação. Já aceitei, amiga. Vamos ver se entra aquele momento tenso. Oi. Oi! Deixa eu achar aqui. Deixa eu arrumar aqui também, que muda a tela, a gente fica meio Escuta perdida bem, na Lu? tela. Te escuto, te escuto. Ai, que alegria! E eu já vi a Rita aqui, nossa super gineco. Uma parceirona nossa, de cuidar das nossas saúdes e dos nossos hormônios. Isso! E minha amiga querida da faculdade. Vocês fizeram faculdade juntas, né, gente? A minha ginecologista e a minha endócrina estudaram juntas, eu tô super bem cuidada. Em alinhamento perfeito. Exatamente. Aliás, a gente veio conversar com a Rita sobre um assunto, né, que a gente não falou até hoje. Mas eu tô indo em setembro, Rita, e a gente conversa sobre isso. A gente trocou umas coisinhas, eu e a doutora Lê, mas a gente disse que é para contar só depois. Ah! Não, mas ela só vai ter surpresas boas, Exatamente. né? Bem, doutora Alessandra, para mim, minha endócrina, como eu estava falando no início, já cuida da minha saúde, começou cuidando só da minha tireoide, e hoje cuida do meu peso, da minha saúde mental, de tudo isso. Além de tudo, é uma grande amiga, uma profissional que eu admiro muito. Ela é responsável pela clínica Atma. E para mim, o diferencial da Lê é que ela não vê você só como o peso e a balança. Ela vê você como um ser humano todo, ela cuida de você como um todo. E isso, para mim, faz muita diferença. Muitos anos que ela cuida de mim, eu posso dizer assim, com segurança de que eu sei e que eu indico ela. E várias amigas que já foram com ela também me falam a mesma coisa, porque a Lê tem esse dom de cuidar da gente como um todo. Além de ela ser médica tradicional, ela já foi para a Índia, ela já estudou sobre todas essas outras vertentes da medicina, e eu acho que isso faz um diferencial. Ela tem um trabalho maravilhoso com Alzheimer, com a nossa cabeça, o quanto a nossa alimentação, nossa falta de exercício e tudo isso afeta o nosso cérebro. Então, eu acho que isso faz parte de você ser uma médica completa, porque você estuda muito, né? Eu te conheço muito bem, sei que você é uma estudiosa. Sim, e eu gosto muito disso e eu acho que faz muita diferença. E por mais que a gente siga a linha acadêmica, obviamente, toda a parte de medicina baseada em evidência, na vida real, muitas vezes você está com a paciente e você não vai resolver o problema dela com essas coisas. Foi por isso, por exemplo, que eu fiz aquela aventura de ir para a Índia, estudar num hospital de Ayurveda. E todo mundo me pergunta, mas você é uma médica ayurvédica? Não, eu não sou uma médica ayurvédica, mas eu acho que a gente tem que fazer uma medicina, um cuidado de soma, né? Então, soma de todas as expertises que tem por aí, né? Acho que todo mundo já teve algum contato, pelo menos na melhoria de estilo de vida, com medicina ayurvédica, com a própria medicina chinesa. Quantas vezes a gente está lá
com um quadro que a medicina não consegue tratar tão bem, de dores, tudo, e a acupuntura que salva, né? Exatamente. Então, eu acho que quanto mais fatores a gente consegue somar, né, Lu, é muito melhor. Acho que todo mundo ganha. E também hoje em dia a gente faz uma medicina que é uma medicina onde o paciente é protagonista, só que tem informação demais por aí e nem tudo de boa qualidade. Então, a gente toma as decisões juntas, baseada assim em tudo que nós médicos estudamos, mas é muito importante que o paciente seja proativo mesmo e tenha um protagonismo, que nem você tem, né? Não, mas é isso mesmo, porque até essa semana eu fiz um post sobre uma série que eu acabei de ver no Netflix, onde uma influenciadora começa a falar do uso do vinagre de maçã e de alimentação saudável para curar o câncer que ela tinha, e na verdade ela nunca tinha tido câncer. Nossa, é Então a gente tem horrível aquele tanto, seria. a gente tem tanta informação que se você seguir a pessoa errada, você tá ferrado. Hoje até a minha personal me mandou de um outro cara que é um super conhecido, super famoso na internet, que dizia que ele só era musculoso e fortão. Ela é bodybuilding, né? Então ela É. tá falando do mundo do bodybuilding. E ele se dizia que ele só era assim porque ele era carnívoro, porque ele vivia que nem como se vivia na época das cavernas e dos... Paleolítica, é. Sim. Aí Se se chama dieta descobriu... paleolítica isso, É, né? exatamente. Aí se descobriu que ele gastava mais de US$ 10.000 por mês em anabolizante. Ah, Cara, uma farsa total. E é isso. Se você ficar seguindo só o que tem aqui e não, vou me tratar com essa médica que eu achei na internet que ela vai salvar minha vida, muitas vezes nem médicos são, né? Então eu ainda sou eu ainda sou do tempo antigo, que a gente vai no consultório do médico, senta na frente dele e diz: pode bater. pode falar, pode ouvir, né? Porque a escuta também é super importante de ambas as partes, né? Então, Exatamente. eu sempre falo que é trabalho de equipe literal, né? Então, isso é muito importante. E a medicina está evoluindo numa velocidade impressionante. Muita medicação nova, né? E com efeitos importantes para a gente entender e que está tudo muito interligado. Então, a parte hormonal, a parte metabólica, a parte neurológica, a parte cognitiva. Você comentou do meu projeto de prevenção de Alzheimer. E, na verdade, as pessoas às vezes acham que falam para mim, mas você fez neurologia? Eu falei, não, eu não fiz neurologia. É mais para a gente espalhar a ideia pelo mundo de que realmente, através da educação, de que prevenindo 14 fatores de estilo de vida, como, por exemplo, deficiência auditiva, que é super importante. Então, acima dos 50 anos, 7% da população tem algum grau de deficiência auditiva. E isso aumenta o risco de demência em 23%. Então, algumas coisas que a gente nem se liga. É difícil você ir no médico e falar assim: ah, você escuta bem? Né? Em geral, é porque teve uma perda súbita da audição ou porque realmente tá tão ruim a audição que aí o paciente vai queixar. Né? Então, cada vez mais a gente também tem que pensar, com essa longevidade que está aí, pensar quais são os fatores que a gente pode prevenir. É, Né? Então, é exatamente. muito, muito importante que a gente tenha esse olhar e faça. Não tem mais. Eu não acredito em nenhum médico que pratique uma boa medicina e que antes não saiba e não estimule o paciente a fazer atividade física, a comer direito, porque esse é o substrato da boa saúde, né? E o Então, que eu vejo, assim, você falando isso, agora eu lembrei do caso quando eu tive aí em janeiro, que a gente passou em consulta. Gente, eu não tenho tireoide há mais de 30 anos. Eu fiz quando estava grávida do meu filho vai fazer 30 anos em novembro, então, em essa maio 30 fez já. 30 anos que eu tirei a tireoide. E há 30 anos eu tomo remédio para tireoide. Já tomei o Tirox, hoje em dia tomo Sintroide. E eu e a doutora Lê paramos para conversar porque eu sempre tomei uma dose alta, porque numa medicina anterior, de 10 anos atrás, a dose que se dava para as pessoas era mais alta.
E aí, de repente, eu comecei a ter algumas outras coisas e ela parou para dizer, não, peraí, vamos ver a dosagem que você está tomando do Synthroid, porque a medicina hoje diz que você precisa de uma dose menor ou mais equilibrada, enfim. Então, gente, não é só você ir no médico a cada 10 anos, você tem que ter um acompanhamento, porque senão, realmente, uma coisa vai interferindo na outra, né? Eu tive um exame que deu uma alteração no coração e ela mesmo disse, pode ser do remédio da tireoide que você estava tomando muito. Então, Era, tudo né, Lu? isso, Então, exatamente. e na verdade, cada momento é um momento também da vida da gente, né? Uhum. Então, se, por exemplo, uma coisa que é importante de saber é que se você, geralmente quando a gente prescreve uma dose de remédio de tireoide também, a gente tem uma noção de que é por quilo de peso. Então, uma paciente ou que ganha peso ou que perde peso, ela pode começar a ter sintomas de falta ou de excesso de hormônio de tireoide, se ela está tomando a mesma dose há muito tempo, né? Então, todas essas coisas, só que mulher é um mundo único, É, desafiador. é. Então, muitas vezes, nesse momento, também ela está entrando na menopausa, ela faz taquicardia pela falta de estrógeno. Uhum. Então, você acaba tendo vários fatores para ir pensando. Então, a autoobservação e a capacidade do médico, mas também da paciente, de se observar e fazer essas conexões é super importante, né? Exatamente. E agora, principal que eu te trouxe hoje, que eu te convidei para fazer essa live, é porque eu tenho ficado horrorizada uma coisa que tem me chocado mesmo, é do uso indevido de medicações para pessoal perder peso, e principalmente o Mondiaro e o Ozempic, que estão super na moda e que todo mundo carrega sua canetinha agora, né? Foi uma opção nossa usar, eu assumo isso publicamente, nunca escondi que estou usando há 5 meses. E, na verdade, o uso foi perfeito. Isso também é importante de ser dito, né? Exatamente. Então, eu queria te perguntar duas coisas. Por que Tá. que você me aconselhou de usar o Monjaro? Por que que você achou que nesse momento ele era uma boa ferramenta para mim e não uma bengala? Que isso fique bem claro, que uma coisa é Isso. ferramenta, outra coisa é você só usar como bengala uma medicação. E também queria que você me colocasse esse uso indevido. Por que que as pessoas agora, todo mundo usa Monjaro? Outro dia eu estava num aniversário, tinha 12 mulheres. Só uma Todas. não usava porque estava grávida. Todas as outras usavam. Ai, meu Deus. Eu falo assim, vamos começar primeiro pela indicação, né? Então, eu estudo obesidade há mais de 30 anos e, na realidade, o que sempre aconteceu, quem já é mais velha, já brigou com peso, tudo, sabe que a grande realidade era, eu faço sanfona. Eu faço sanfona também é um jeito de você contar o que hoje a medicina sabe, da fisiologia do peso. Toda vez que eu ganho peso, o excesso de gordura corporal, ele causa uma neuroinflamação. Essa neuroinflamação, ela regula 3 pontos no hipotálamo, que regula fome e saciedade. Ela aumenta a fome, ela diminui a saciedade e diminui a queima calórica. É tudo que a gente não quer, Não. certo? Então, a realidade é que o hipotálamo caminha assim. Quanto mais magra a pessoa, mais saciedade ela tem, menos fome ela tem e mais regulada é a queima calórica dela, tá? Uhum. Então, vamos supor que essa pessoa engordou. As pessoas me falam assim: qual é o melhor jeito para não engordar? Eu falo: nunca engordar. Porque a partir da hora que a gente engordou pela primeira vez, 10 quilos, 15 quilos, e na verdade a gente sabe que isso aconteceu na sua história, né, Lu? Então, e não só uma vez, a gente Exatamente. sabe que você tem uma desregulação do controle cerebral dos mecanismos de controle de peso. Uhum. Então, você já tende a ganhar mais peso do que alguém que nunca engordou. Você e todo mundo que vivencia esse problema de já ter ganhado peso. Então, quando uma pessoa, depois de emagrecer 10 quilos, pode ser com dieta, pode ser com o que for, ela vai ter uma diminuição do metabolismo basal, do quanto ela queima de caloria parada,
em torno de umas 300 calorias. Então, se ela perdeu 10 quilos, é umas 300, é 1 quilo e 30 calorias, né? Então, você concorda que já é mais complicado? Então, imagina que você gastava 1.500 calorias, agora você gasta 1.200. E aí, você já emagreceu, mas também é mais difícil manter esse novo peso. Num obeso ou em alguém que já fez várias vezes esse mecanismo, o que que acontece também? Você tende a ter um resultado de manutenção de peso em 10% das pessoas. Ou seja, o natural, digamos assim, é você reganhar peso, Uhum. tá? Então, qual é a definição cada vez mais hoje de obesidade e sobrepeso? A gente está falando de obesidade e sobrepeso, já já a gente chega no efeito estético, tá? Então, quando você tem esses quadros, a gente sabe que essa doença está associada com o quê? Com o maior índice de diabetes, com aumento de gordura abdominal, principalmente na fase da menopausa, com piora, por exemplo, a cada centímetro de cintura que a mulher aumenta na fase da menopausa, ela aumenta o risco de apneia do sono, ou seja, de atrapalhar o sono e aumentar a doença cardiovascular em até 6%. Então, para cada centímetro. Então, olha todo o efeito dominó que vai acontecendo. Então, não é simplesmente, eu estou tratando o peso da Lu. A gente está tratando um indivíduo que tem a sua parte metabólica, a sua parte hormonal e principalmente que está numa idade onde a gente tende a ter mais doenças crônicas. Quais são as doenças crônicas principais? Diabetes, demência, câncer, né? Degeneração macular, que é uma coisa também que muitas vezes não se fala, então a visão pode piorar. E pessoas que têm genética de degeneração de mácula na família também têm que olhar um pouquinho para isso, colesterol e hipertensão, né? Então, a gente está já um passo antes da doença, ou está caminhando junto. Outra coisa que a gente vê muito é esteatose hepática, é gordura no fígado, né? Então as pessoas dizem assim: ah, doutora Ale, meus exames estão ótimos, só veio um pouco de gordura no fígado. Não é só um pouco de gordura no fígado. Uhum. Significa que a gordura já entrou no seu músculo, significa que você já está mudando toda a resposta da insulina e que você está atrapalhando o pâncreas, coração e outros órgãos. Então, dar a medicação é para uma doença crônica que tende a voltar recidivante e que precisa de acompanhamento multidisciplinar. Quando eu pego um paciente obeso, Lu, um obeso mesmo, com um índice de massa corpórea que agora também está sendo super questionado, porque a gente sabe que se você tiver um lutador, por exemplo, muito forte, o peso dividido pela altura ao quadrado não vai levar em É, conta a composição corporal dele e vai falsear esse resultado. Mas vamos pensar aí exatamente. no IMC de um obeso que não é esse caso do lutador, tá? Então, essa pessoa, ela tem realmente uma chance muito menor pela vida de se manter e no mesmo peso, sem medicação e com todos os benefícios para doença cardíaca, vascular, neurológica. Então, esse paciente hoje, a medicina, a endocrinologia, a gente tinha remédio muito ruim, essa é a grande É. verdade. Então, por um lado, por exemplo, quando você pensa nos antigos Femproporex, Anfepramona, esses remédios, eles tinham estudos de 3 meses. Então, era assim, você usa por 3 meses e para. Então, se eu tenho uma situação que é crônica, a gente vai virar para a faxineira de casa e falar assim: olha, você limpa a minha casa 3 meses, depois pode parar? É mais ou menos isso que a gente estava fazendo. Mas porque a gente não tinha um jeito de manter um peso sem os riscos dos efeitos colaterais que eram piores. Então, quando começaram a evoluir as medicações, realmente tem um lado que é maravilhoso, né? Que é um avanço impressionante para a medicina. Eu sempre comparo esses quadros com hipertensão. Então, há muitos anos a pessoa ia no médico e aí ela estava com pressão alta. O médico falou: você está hipertenso, como você come? Você está muito estressado, você está acima do peso.
você come muito sal na comida, vamos corrigir esses efeitos? Corrigiu, voltou na próxima consulta, tá com a pressão alta ainda. O que que o médico faz? Remédio. Remédio, tá? Aí na próxima consulta a pressão tá perfeita, todos os exames perfeitos. O que que o médico faz? Não tem. Continua com o remédio, certo? Exatamente. Né? Exatamente. O que é diferente de sobrepeso e obesidade. Então, a gente viveu muitos anos, tipo, ah, então tá bom, então vamos parar o remédio e vamos tirando, e você vai desmamar e a gente vai manter. Existe essa população que vai trabalhar desse jeito? Existe, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um desses remédios, um Ozempic ou um Mondiário, tudo que ele realmente tá, ele fez o seu efeito, a pessoa chegou no peso e era uma mulher que engordou 30 quilos depois da gravidez. Ela emagreceu, tudo, eu vou tirar a medicação. E ela vai voltar para o padrão que ela tinha antes. E muito provavelmente ela vai seguir muito bem, obrigada. Se eu tenho um paciente obeso, como esse que já tinha diabetes, já tinha hipertensão, já tinha outras coisas e usou esses remédios, Ozempic, Mounjaro, e melhorou, o que que você vai fazer com esse paciente quando ele chegar perfeito, maravilhoso na sua frente, se sentindo bem, fazendo exercício, comendo direito, tudo? Você vai falar, pode parar o remédio? Eu e vocês sabemos que ele vai voltar ao peso, né? Então, esse paciente merece e receberá medicação crônica. Aí a gente tem um mundo no meio do caminho, né? Que eu costumo dizer que é meio as mulheres, as pessoas que sempre brigaram com peso e que não são obesas, né? Mas que também têm muita dificuldade de manter esse peso. Então, o que já é sabido com esses remédios, em todos os estudos, você perde peso, se você parar, você vai tender a reganhar sim. Pronto, ninguém está dizendo que não tem reganho de peso, tá? Quando eles usaram esses estudos e também colocaram com estilo de vida, é melhor, né? Você ganha menos, mas você reganha. Por quê? Porque esses remédios, eles têm um efeito associado que diminui a inflamação de baixo grau do corpo. Então, quando eu falo inflamação de baixo grau, eu estou dizendo assim: olha, se você tem um diabetes, se você come muito industrializado, se você é muito estressado, se você não dorme direito, todos esses quadros, que é a vida moderna, eles realmente levam a um estado de inflamação do corpo. De baixo grau. Uma inflamação aguda, você vai para o hospital, você tem febre, você tem várias coisas. Aí você faz o tratamento como se fosse o bombeiro que apagou o incêndio. Só que imagina que a gente tem um foguinho o tempo inteiro em algum canto do organismo. E aí você está realmente sofrendo cronicamente, só que em menor intensidade. Então, por exemplo, os industrializados, os ultraprocessados, que hoje estão muito associados às doenças crônicas, a diabetes, a Alzheimer, a parte até de doenças mentais como depressão, transtornos de ansiedade e a própria obesidade. Qual é a diferença? Você pega um rótulo ali, cheio de nome que não tem nome de vitamina, não tem nome de nada que a Exatamente. gente reconhece, né? E esses produtos, em geral, dos ultraprocessados, eles são lipofílicos. O que que quer dizer isso? Eles são amigos da célula de gordura. Eles ficam na célula de gordura e eles ficam mais ou menos um mês liberando fatores de inflamação para o resto do corpo. E é isso que acaba sendo tão deletério, porque eles perpetuam um estado de inflamação. Quando você come uma cenoura, tem lá a vitamina A, que ela sabe que ela tem que ir para a sua pele fazer a função dela. Ela nutre, comida é para nutrir. Comida, hoje, não a comida que não é de verdade, a natural, a comida do pacotinho e o industrializado, ele tem um monte de substâncias ali que não servem para nutrir nem a parte celular e que causam muitos transtornos, tanto nas bactérias intestinais quanto no estado de saúde mental, né? Então, vai muito além do que simplesmente o que você está comendo e como você está comendo. Tem outra coisa que acontece com a idade, é a resistência insulínica, né? Que esses remédios também tratam.
E a gente, hoje em dia, aí nos Estados Unidos é super famosa, aqui no Brasil hoje em dia também, né? A Glucose Goddess, que é uma nutricionista que trabalhou com os picos glicêmicos, mostrando a diferença de cada alimento. E isso faz muita diferença mesmo, porque se eu treino muito e eu como, por exemplo, um pão e você come um pão, talvez a gente tenha respostas diferentes a essa mesma fatia de pão. Para uma suba mais a glicemia do que para outra. Você sobe muito e depois tem uma queda. Então, nesses quadros também, hoje em dia, a gente usa, a gente está fazendo até um projeto super legal com a Track and Field, que é um projeto Reset, onde a gente monitora durante 3 meses as pessoas com o sensor de glicemia, que antes era só usado para diabetes. Por Aham. quê? Porque é uma super ferramenta de autoconhecimento metabólico, né? Então, se você vê que quando você come um pãozinho, um brioche, por exemplo, e você vai para 200 de glicemia e depois cai, e você percebe que você ficava sonolento, que você tem menos energia para fazer as coisas, então você já entende que você pode mudar isso. Você vai pôr um pão integral, ou então você vai misturar com uma proteína, né? E nesses remédios também, Lu, o outro ponto principal é o quanto a alimentação e a alta ingestão de proteína é necessária. Porque Esse ponto que eu ia trazer agora, porque o que está acontecendo é que muita gente está usando e não seguindo a nutricionista, como no caso eu, que estou seguindo a nutricionista junto comigo, porque aí ela não consome o mínimo de proteína que ela quer e está todo mundo exato, perde, então derretendo. é exato, derretendo. E até tem alguns estudos saindo que discutem se, por exemplo, se você compara uma pessoa que emagreceu com cirurgia bariátrica versus o Monjaro, parece que tem um efeito em matriz celular de colágeno de pele mais intenso com o Monjaro, né? Não se sabe ainda direito. Isso quer dizer que o Então a Monjaro gente daria vê mais flacidez mais do que a cirurgia. flacidez. É, Tá. tá? Então, quando eles estudam, por exemplo, acabou essa história de Monjaro perde massa muscular, e aí nós vamos entrar no tá todo mundo usando Monjaro. Eu costumo dizer assim para os pacientes: eu divido os pacientes que usam Monjaro e o Ozempic, né, o Wegovy, com os pacientes que se tratam com esses remédios. Exatamente. Então, fica aqui claro que você se trata com esse remédio, né? Dentro de um contexto inteiro. O grande ponto é que a pessoa vai na farmácia, ia, graças a Deus, até dia 23 de junho, porque agora a receita é obrigatória aqui no Brasil, né? Uhum. Mas existe sim uma gama de pessoas fazendo. Eu atendi há 2 semanas atrás uma paciente que virou para mim e falou assim: eu comprei 15 canetas de Monjaro quando chegou. O que eu faço com elas? Eu falei: você comprou, agora você resolve, né? Porque ela pesava 53 quilos, 1,60 m. Eu falei: você vende para quem precisa, provavelmente. Seria ótimo. Então, o que a gente tem que entender é isso. Uma das coisas que eu tenho pensado e falado muito é que assim, o Monjaro é perigosamente bom, É, porque é. ele tem muito menos efeito colateral que os outros remédios, né? Ele diminui a inflamação, ele tem os efeitos associados com pouca sensação de que você tá mal. Só que o que chega nos nossos consultórios hoje em dia? Pessoas que usaram o Monjaro realmente com deficiências nutricionais, Aham. né? Com deficiências de proteína na dieta, com perda de massa muscular, dependendo da fase da vida, diminui tanto a ingestão que acaba diminuindo a ingestão também de cálcio, por exemplo, né? E aí, se é uma fase de transição menopausal, que vamos lembrar que essa fase de transição é uma fase associada a ganho de peso, mas principalmente a mudança de composição corporal. Aumenta a cintura, né? E as mulheres têm muito mais dificuldade para perder peso. Então, é um bom remédio para essa fase? É sim, mas com os cuidados devidos, botando ali
a proteína em 1,6, 1,8, até 2,2 gramas por dia. E é difícil comer tudo isso É, de proteína, é. né? Se a gente pensar que um ovo tem 6 gramas de proteína e que uma mulher, por exemplo, de 60 quilos, ela deveria comer 120 gramas por dia, então, pensa como é difícil comer isso. Um frango, e principalmente se você está com um remédio que tira muito seu apetite. Exatamente. Eu confesso que tem horas que eu empurro. Eu não tenho a É isso menor mesmo. vontade de comer, mas eu empurro ou um whey protein, ou um Isso. frango, ou um bife, qualquer coisa. Porque, gente, eu não consigo mais mastigar. Outro dia eu falei pro meu marido, eu não consigo engolir. Ele se engole. É isso mesmo. E você É. tem que se dispor a fazer isso. Então, por exemplo, tem truques, a gente pega a clara de ovo pasteurizada, eu mando refogar verdura, entendeu? Porque são jeitos de você ir aumentando a proteína, que é difícil sim de dar. E outro ponto, hoje a gente orienta como a gente orientava bariátrico. Então, num prato, primeiro você garante a proteína, depois você vai para os alimentos reguladores e, se couber, você vai para o carboidrato. Então, percebe como às vezes é muito complicado porque o paciente começa a comer pouco demais, né? Exatamente. E efeitos colaterais como gastrite, como esofagite, refluxo e até o problema da vesícula acontece porque o emagrecimento é rápido e porque você come pouco demais. Né? Então você fica ali muitas horas sem comer e pode estar tendo esses problemas. Então você precisa ser tratado quando você está usando um remédio que causa algum efeito colateral, e principalmente você precisa olhar e pesar junto com o médico o custo-benefício. Isso sem falar, Lu, de um dos problemas que está mais me afligindo agora, principalmente com adolescentes. Eu falo que a gente vai ficando mais velha, adolescente vira até 30 anos, né, gente? Então, mas principalmente essa moçada, eles usam e eles bebem Aham, muito, eles se esforçam para, eles ficam sem comer, e eu já tenho visto vários quadros de anorexia após o uso desses medicamentos. Então, você precisa de alguma maturidade e acompanhamento para que esses medicamentos sejam bem e usados, uma coisa né? E que eu muita. queria trazer, como que você colocou aquele exemplo do pão, né? Que o pão, para mim, ele pode fazer alguns benefícios ou malefícios e para outra pessoa de outra forma. O remédio também. O Monjaro Sim, também. Aqui a Vanessa comentou que ela usou por 2 meses e ela perdeu muito cabelo. Gente, o Mário disse que eu não perdi nada de cabelo, tá? isso. Eu continuo com o mesmo cabelo. Então, quer dizer, cabelo para mim não caiu. É. Outro dia eu ainda perguntei para o cabeleireiro se eu perdi cabelo, porque eu não sinto. Ele disse, não, você não perdeu nada de cabelo. Então, para Então, mas você cada não perdeu o pessoa. cabelo porque você está usando estrógeno, você está protegida nesse sentido, porque você suplementa vitamina e porque você está comendo direito, Lu, né? Então, tem pessoas que têm uma tendência maior à queda de cabelo. Essa pessoa, a gente vai dobrar a suplementação para cabelo. Se ela tende a ter um ferro baixo, você precisa repor ferro. Então, é um emagrecimento feito de uma maneira mais sustentada, né, para evitar os efeitos colaterais. Do mesmo jeito que, às vezes, por exemplo, outro dia chegou uma paciente no consultório com refluxo, ela tá comendo direito, tudo. Falei, minha querida, você não pode usar o remédio. Não dá para você. Esse remédio não é Eu para você. usei, lembra antes do Ozempic, como chamava? Tinha um outro antes do O Ozempic. Victosa. Victosa. O Victosa eu fui parar no Einstein com É, tosse, até descobrir que exato. a tosse Era era só refluxo, refluxo. né? Eu disse assim, gente, mas assim, todos esses efeitos, e o que eu vejo, assim, essa coisa do uso, né, que a gente está colocando, acho que a Gabi também falou que ela veio para a live porque ela está querendo usar. Eu acho que o principal é você ter um médico que te Também acompanha, acho. o médico dizer se é necessário. Tem muita gente que está só comprando. Aqui também acontece, tá, É, gente? Eu moro nos Estados Unidos, para quem não sabe, eu moro em Miami, mas aqui também tem uns telefones que você liga que a pessoa vem trazer na tua casa. Então, é regulado? É regulado, mas sempre se dá um jeitinho. Mas se você for fazer a coisa sem cuidar sabe, de um acompanhamento da médica, sem a nutricionista, a Bina está aqui, minha nutricionista que tem me acompanhado ultimamente, a Bina fica no meu pé, você tem que comer proteína. E eu é tô isso assim, mesmo. porque Obrigada, Bi. eu tenho o marido de uma amiga minha que fez, e o dia que eu encontrei com ele, gente, o homem é metade do que ele era.
sabe? Ele tá magrinho, pequenininho, assim. E também outra coisa é a própria velocidade do É isso que emagrecimento. As eu ia pessoas comentar também. respondem de modo diferente ao remédio. Eu Exatamente. tenho um paciente no consultório, um homem enorme, que emagreceu 25 quilos com 2,5 de Monjaro, com a menor dose. Do mesmo jeito que eu vejo gente que fala assim, eu estava na Itália e eu achei lá 12,5 miligramas de Monjaro e aplicou. Ele perdeu 20 quilos em um mês. É. Entendeu? Não é É, saudável isso. isso é um ponto que você colocou comigo. Lu, eu quero 6 meses para você perder. A gente está há 5 meses, falta 1 quilo, gente. Para o que ela queria, que eu não Sucesso. queria, que eu disse que eu nunca ia chegar no que ela queria. Mas eu já passei do que eu queria e agora eu vou chegar no que ela queria e um a menos, inclusive. Mas ainda temos um mês pela frente. Mas o que, que eu fiz? Eu usei do jeito que ela me disse. Usa a dose menor por mais tempo, vai perdendo devagar. Gente, não adiantava perder 10 quilos em 3 meses. Até mesmo porque na minha idade despenca tudo, Exato. despenca a cara, despenca a É bunda. sobre isso. A dermato que ia ficar feliz. É. Não, mas é verdade. E assim, eu acho que a gente precisa ornar. É. O aspecto do corpo, o quanto você perde, isso que você falou do cabelo. Então, se você perdesse muito, muito rápido, se você tivesse 10 miligramas por semana, muito provavelmente ia acontecer os efeitos colaterais, né? A Então, Rejane está perguntando a diferença do Ozempic, Monjaro e o Igov. vamos lá. Então é assim, a gente tem o liraglutide, não sei se vocês vão lembrar, esse que a Lu passou mal era o Victoza e o Saxenda. Foi a primeira geração desses remédios. Esses remédios são de uma classe chamada análogos do GLP-1. O que eles fazem? GLP-1 é um hormônio que nós, todo mundo, libera no fim de uma refeição, na última porção do intestino. Então, vamos imaginar que antes de comer, você já liberou GLP-1 quando você toma esses remédios, tá? Porque o que ele faz? Ele dá saciedade, ele melhora a resistência insulínica e, principalmente, o que acontece se eu comi uma almoção de domingo, tipo hoje? Eu já fico cheia, Uhum. né? Então, lentifica o movimento gastrointestinal. Por isso, a maior chance de refluxo e de sintomas gastrointestinais, como náusea e intestino preso, tá? Então, de um modo geral, esse é a liraglutida, que era todos os dias que tinha que aplicar a canetinha. Aí a gente foi para semaglutida. A semaglutida, ela tem muitos estudos mostrando melhoras em outras áreas, que é muito lindo, né? Então, por exemplo, ela reverte esteatose hepática que estava evoluindo para fibrose. Então, antigamente a gente falava assim: cirrose, fulano está com cirrose. Ele vai ter que ir para um transplante cardíaco ou está com insuficiência hepática. Ele bebe? Ele teve cálculo na vesícula? Era isso? Uhum. Não, hoje a gente sabe que a gordura, ela pode fazer fibrose nas células do fígado. Então, esses pacientes têm reversão desses quadros com a semaglutida. Quem é semaglutida? Nome comercial. Semaglutida é o Ozempic, que é o mais conhecido, por quê? Porque ele foi o primeiro a ser lançado e ele, por definição, vai até uma dose que é indicada 1 miligrama na caneta e ele é indicado de bula para diabético. A gente, desde o início, usou off-label para emagrecimento, porque os médicos sabiam que o estudo de obesidade estava acontecendo paralelamente. Então, para obesidade, o Wegovy, se você comprar uma caneta de Wegovy, ele tem até 2,4 miligramas. E a semana passada, no Congresso de Diabetes em Chicago, foi mostrado um estudo para a diabetes e para a obesidade muito mais severa que não respondeu, com o uso de 7,2 miligramas, que é super alto, tá? Então, o que a gente sabe? Quem mais é semaglutida? Então Ozempic para diabetes, é tudo igual, tá, gente? Ozempic para diabético, o Wegovy, que é para que eu acho bonitinho porque o Wegovy quer dizer we go to victory. Então, para obesidade, e a gente tem a forma oral, que é o Ribelsus. Os três são a mesma medicação com
diferenças em A relação à dose e química à deles é a absorção. mesma. É, É, exatamente. É tá, o mesmo sal, tá. tá? Aí veio o Monjaro, a tirzepatida, então o sal, semaglutida, veio tirzepatida. Tirzepatida, ele é um remédio dual. Ele mexe em dois hormônios do intestino. O análogo do GLP-1 igual o Ozempic, o Wegovy e Rybelsus, mas ele mexe também num outro hormônio chamado GIP, tá? Então, esse hormônio chamado GIP, ele está se mostrando de uma potência muito interessante e todos nós temos células de gordura que são saudáveis e células de gorduras doentes. De novo, o que é uma célula de gordura doente? É uma célula de gordura que ela, como se ela ficasse exprimida, sem circulação, e ela fica liberando fator inflamatório e adoecendo o corpo como um todo. Uhum. E o que o GIP faz, entre outras funções? Ele entra nesses vasinhos sanguíneos, no endotélio dessa célula de gordura, e é como se ele desadoecesse essa célula. Entendi. E o que está se mostrando é que nos pacientes que têm menos de 5 anos de diabetes, está revertendo o diabetes. Porque uma coisa que a gente sempre acredita, sempre foi uma briga na endócrino, mas eu sou o peixinho aí do Dr. Alfredo, já falecido, Halper, e ele sempre disse que diabetes era uma doença da gordura. E está se comprovando exatamente isso. Então, se você conseguir melhorar isso, você vai não evoluir para um quadro de diabetes. Então, tirzepatida, Monjaro, serve para diabetes. Zepbound, a gente não tem no Brasil, vocês têm aí nos Estados Unidos, é para emagrecimento. Mas, de novo, Que os é dois esse são tal a de mesma coisa. Godzilla aí, Não, que a Lu tá perguntando? não, o Godzilla é a retratrutida. Godzilla é o próximo. O estudo termina no fim do ano que vem. Mas imaginem vocês que, na realidade, eles já tem gente vendendo manipulado na Europa, que é totalmente ilegal, porque ainda não abriu nenhum estudo. Entendi, entendi. Então, e ele é mais potente ainda do que o Ozempic, do que o Wegovy e inclusive do Mounjaro. Quando a gente pensa nessa potência toda, o que a gente tem que pensar também? Peraí, para que a gente está fazendo isso e o que é o meu objetivo? Né? Exatamente. E isso é um ato médico, gente. Então, na realidade, por exemplo, se eu pegar um diabético que tem 2 anos de diagnóstico, eu vou direto para o Mounjaro, não vou nem tentar o Ozempic, porque eu estou vendo nas pesquisas que eu posso reverter o diabetes deles, definitivamente, Entendi. né? Então, essas nuances, quem tem que ter conhecimento técnico é o profissional da área de saúde, É, né? A Lu perguntou uma coisa e também eu tenho essa dúvida. O Monjaro, a gente perde peso porque a gente não come, ou ele atua de uma outra forma também, que o que faz a gente perder o Os peso? dois. Ah, Então, ele desadoece essas células de gordura que ficavam inflamando. entendi, Entendeu? entendi. Então, o que acontece com esses remédios é que o controle da inflamação, por exemplo, a semaglutida, que é o Ozempic e tudo, eles têm mais tempo de estudo, né? Uhum, Então, o que se viu? Paciente que já teve algum infarto, algum evento cardiovascular, nos 2 anos de uso, diminui em 20% o risco de um novo infarto. uhum, Entendeu? Mas por quê? Não é só porque ele emagreceu. É porque você muda inflamação, você muda a resistência insulínica, você muda a gordura que está fora do lugar e que vai para o coração, entendeu? Você tem efeitos associados diferentes. Então é muito maravilhoso. Quando você pensa na semaglutida, no Ozempic, o Wegovy, tudo, existe uma falha terapêutica em torno de 15%, ou seja, 15% das pessoas não vão responder ao remédio. aham, Quando você pensa na tirzepatida, Mounjaro, Zepbound, existe uma falha terapêutica de 8%. Olha, eu entendi. trabalho com Mounjaro já tem uns quase 3 anos, né? Que eu vejo muito paciente. Então, eu tenho 4 casos que não responderam, né? Num universo de bastante gente. Então, o que cada vez mais a gente vai entender é que obesidade, a gente já sabe, é multifatorial. A gente engordar, você engorda por defeitinhos em vários lugares.
né? Então, o caminho, eu acredito, é que daqui a pouco a gente vai ter medicina de precisão para você fazer um teste genético e falar, Lu, você responde ao Monjaro, você responde a outra coisa. Do mesmo jeito que eu ainda tenho pacientes, por exemplo, tem um remédio que chama Contrave, né? Já, Aí, aqui, já usei também. é. E é um remédio que ele é mais para um comer É. emocional, para uma associação de vício, tudo. Algumas pessoas respondem melhor com ele do que com esses remédios. Uhum. Então, você precisa ter o leque de opções, o cardápio de remédios, de terapias para você usar. É que, de novo, eu falo que Monjaro é perigosamente bom. As pessoas estão olhando o peso, e o peso, de modo geral, ele resolve, Eu né? ouvi, eu Você ouvi de uma emagrece pessoa sim. essa semana que ela disse: não, eu estou usando, mas na semana que eu sei que eu vou ter algum evento ou que eu vou viajar, eu não uso. Exatamente, é isso mesmo. E você escuta coisas muito interessantes. Por exemplo, tem uma paciente minha e ela fez um trabalho lindo também, assim, inclusive com terapia. E ela fala para mim, ela fala, doutora Lê, é muito angustiante porque o remédio me tira a fome, mas eu não sei fazer outra coisa quando eu estou muito É, ansiosa que não seja comer chocolate. Então, o nosso desafio é tomar colocar água. algo no lugar. Tá com fome? Não, Toma água. ela diz que quando a ansiedade é leve, ela consegue usar todas as técnicas que a gente faz. Mas ela fala, é quase como uma. Se eu olho, eu falo, eu sei que eu não preciso comer. Então, é um trabalho muito além do que simplesmente você saber que você não quer, que você não está com fome física. É, Né? é. São as escolhas mesmo. E como você treina mecanismos que estão tão introjetados já com você. Então, é muito importante entender isso, né? E outra coisa também, esses remédios, eles diminuem muito a tolerância ao álcool. E eles Eu não bebo aumentam. mais. Meu É, marido. Cadê a minha mulher que bebia um vinho comigo? Esse eu tirei da minha vida. A única pessoa que me faz comer, me faz beber está aqui, dona Lu Brito. ah, é? Uma vez por mês a gente se encontra para tomar um drink. Não, eu tenho um paciente que é dono de restaurante que ele diz assim: vamos parar com essa brincadeira, as pessoas estão dividindo taça de vinho, né? Então, o que acaba acontecendo? Só que vamos pensar pelo lado de saúde, né? Tem muitas coisas, e depois da pandemia a gente viu, eu assisti aumentar o alcoolismo em mulher, assim, de camarote no consultório. Né? Então, tem várias coisas relacionadas ao controle de dopamina que esses remédios melhoram. E esses remédios diminuem muito o food noise. Você já escutou esse termo? Não. Né? É um termo que se usa, sabe aquela coisa? O que que eu vou comer agora? O que que eu não posso comer? Você fica o tempo inteiro com um pano de Entendi. fundo. Eu não penso na comida. Eu até falei pro meu marido, Exato. eu estava fazendo agora um desafio com a Bina, que está aqui de 14 dias, que a gente fez um detox aí, que foi muito bom, que eu consegui chegar no meu peso de uma forma mais consciente. E eu falei para ele, eu não quero pensar em comida. Então, você vai ter que se alimentar essa semana de uma forma diferente. Eu só vou comer proteína. Então, você me diz o que você quer comer e eu vou comprar e vou fazer. Eu não me importo de fazer, mas eu não consigo Tá, pensar nela. isso mesmo. Porque É. o remédio, ele simplesmente ele tira isso do meu pensamento. Eu não passo mais, sabe, como você falou, tem coisas que minha cabeça era utilizava pensando o que eu vou comer hoje, o que eu vou jantar. Eu não penso nisso. Eu tenho mais tempo para pensar em outras coisas, para cuidar do meu Instagram, para ler um livro, para fazer outras coisas. Então, tem coisas muito benéficas, se você Exatamente. pensar. É, Você tira um ruído psíquico ali que é adoecedor. é. Né? Então, é muito interessante você pensar no remédio com esse motivo, mas ao mesmo tempo você precisa deixar tudo programado. Porque senão, o que eu vejo muito, eu não tenho fome mesmo, eu gosto de doce, eu só como um chocolate no final do dia. Exatamente. Pronto, pior Exatamente. caminho É. impossível. Né? O que Então, acontece também com pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, né? Ah, sim. eu só posso comer um pouquinho, então eu vou comer um brigadeiro. É. Eu só consigo tomar líquido, vou tomar leite condensado. Não adianta. E Se na você. real, o que a gente está dizendo aqui vai muito além
de só não ter fome. Existe um emocional e um controle cérebro, intestino muito potente dentro dessas circunstâncias. E a gente sabe disso. Por exemplo, obesidade mais severa está relacionada à depressão mais severa. Exatamente. Quadros de depressão também acabam tendo associação com compulsão alimentar. Né? 7% dos pacientes que têm obesidade têm transtorno de compulsão alimentar. Então, essas coisas são importantes. E o Mondiário, principalmente, ele tem uma capacidade aumentada do controle. Eu brinco com meus amigos psiquiatras que ele é um remédio psiquiátrico, que ele ainda vai ser um remédio psiquiátrico. Só que qual é o ponto? Eu acho que a gente, os médicos, a ciência, tudo ainda vai achar um ponto de ajuste. E, por exemplo, o Godzilla, que é o Retratrutida, ele é mais potente ainda. Ele emagrece 30% do peso. Então, imagina se ficar essa brincadeira de todo mundo É. tomando isso. Entendeu? Então, você Aí está todo mundo falando de perder vai ter 30%. sarcopenia, todo mundo vai ter. Exato! E desnutrição, provavelmente, deficiências Não, porque vitamínicas, vai eu vejo perder assim, cabelo. o que eu, Luciana, quero passar nessa live e quero mostrar para as pessoas é que não é só tomar o remédio, é tomar o remédio, ter o acompanhamento da médica que está cuidando da tua suplementação, a nutricionista que está cuidando do que você está intake, a personal training que está fazendo a musculação pesada, porque, gente, meu braço está sobrando pele, mas em compensação aqui em cima está cheio de músculo, ó, tá cheio de músculo aqui. É, Então, é isso, é você cuidar do seu todo junto, né? Porque senão você vai despencar e você vai ficar sem saúde. Eu acho que isso é o pior de tudo. Você vai acabar com a sua saúde. e Então, eu acho que assim, o remédio é você vai fazer salto de vara, é. né? Então, a vara é o remédio. Uhum. Você tem a vara, mas se você não tiver impulso, se não tiver força na perna, se não tiver o resto, provavelmente você não vai ter o melhor resultado. Então, a ideia é essa. Precisa disso tudo junto, precisa entender que é algo maior. Apesar, há um mês passado, Lu, teve o maior forrobodó aí que uma médica americana publicou assim: meus pacientes agora emagrecem sem dieta e exercício. Entendeu? É verdade. Porém, Claro, mas você só faz dieta. Dieta, para mim, é uma forma de se alimentar e se nutrir, né? Então, não é exatamente. só relacionado ao peso. E atividade física, quantas pessoas melhoram depressão, né? A gente sabe o impacto que a atividade física tem na memória, em outras coisas. Então, é no sono. Então, é muito importante que isso não é. Você não faz exercício só para ficar magra. Né? E a gente vive um momento onde músculo é o maior patrimônio que a gente tem. Né? Um paciente oncológico que perde massa muscular, um paciente que vai para uma internação hospitalar e ele tem pouca massa muscular, a evolução, o tempo de internação é muito maior. Né? Exatamente. Então, músculo é protetor. E a gente vai ter, sim, que aproveitar os avanços da ciência em relação a tudo que está vindo, porque um outro remédio que, não sei se você já ouviu falar, que chama bimagrumab, é um remédio que aumenta a massa muscular. Então, o que eles já estão fazendo? Eles estão associando semaglutida com bimagrumab. Mas a gente vai ficar só nessa. É, É tipo a história, você toma um Venvance para acordar e render no seu dia e um exatamente. remédio para dormir. Exatamente. É isso que cada um de nós É. quer, né? Você vai se resumir a isso? Então, use sim esses remédios, use com acompanhamento e tenha orgulho quando você usa bem, né? Porque muita gente que usa bem tem vergonha de usar, né? Como se É. fosse uma muleta. Isso que você falou é super importante, não é uma muleta. Você tem que Exatamente. fazer sua parte também, né? Mas ele é um remédio como nunca existiu, que você emagrece sim, entendeu? Agora tem pessoas aqui já perguntando, e é a minha próxima pergunta na nossa próxima consulta. Quando você me dá as estrelinhas lá, douradinha, que eu cheguei até mais do que você queria. É, E agora? E agora, o que a gente faz?
Então, Sabe? no Tem... seu caso, tá? O que que acontece? Existem Ah, já deixa eu só alguns colocar trabalhos. uma coisa, deixa eu só colocar uma coisa aqui, gente, só para vocês saberem. Comecei com a dose 2,5, fui para a dose 5. Depois de 3 meses, a doutora Ale queria que eu subisse para o 7,5, porque já não estava mais conseguindo perder. Mas eu subi para o 7,5 e eu passei muito mal. Eu tive É, queda de pressão, eu tive hipoglicemia, eu passava deitada num sofá, eu não conseguia fazer nada. Aí ela mandou eu voltar de volta para o 5 e ficar, mesmo que eu demore mais para não tem perder, problema. mas ficar na sua dose 5. Então, só para vocês saberem que eu não subi mais do que isso. E uma curiosidade é que 5 miligramas é a dose mais usada no mundo, Hum. tá? Então, e o que a gente, o que que é o próximo passo? Existem trabalhos de switch de droga para manter peso. Então, vamos supor que você use uma metformina, que é um remédio muito estabelecido há muitos anos. A gente vai ter que sentir como você está indo, Uhum. mas você use uma metformina para manter o peso. Outra coisa é que já está começando a se aumentar o intervalo de uso para fazer manutenção. Entendeu? Então, eu tenho algumas pacientes que usam a cada 2 semanas, depois uma vez por mês, ou pacientes que ficam meses sem usar, engordou 3 quilos, não está conseguindo descer, usa um pouco. Então, o que a gente vai ter que fazer é entender que isso sim é uma ferramenta medicamentosa para te trazer para o prumo. É muito melhor do que você engordar 10 quilos de novo. Entendeu? Exatamente. Então, a estratégia vai depender das outras comorbidades, do que você tem associado, mas é para isso que caminha o mundo. E até por custo, Lu, está se fazendo muito switch de droga para, por exemplo, uma pessoa que tem compulsão depois usa um Contrave ou um topiramato, Uhum. entendeu? Para conseguir manter o custo da medicação e se manter mais magro na manutenção, A Paula né? botou aí que ela usou só 2,5 em todo o período que ela emagreceu, e aí ela não fez o desmame certo e ela acabou tá começando a engordar de novo. Mas eu acho que nesse caso da Paula, não sou eu a médica, a doutora Lê vai falar melhor que eu, mas eu acho que aí é espaçar mais em vez de ser Exato. toda semana, de 15 em É, 15, coisa assim, né? é. Entendeu? Então, e não ter medo também, entendeu? E a minha impressão, na verdade, é que o Monjaro, ele é um remédio semanal, mas tratando os pacientes, eu acho que ele dura até 2 semanas. Uhum, Entendeu? uhum. As pessoas, por exemplo, que vão viajar, que pulam uma semana, elas não têm uma andada para trás com essas medicações, né? E o que A eu senti partir. dele no início, que foi uma coisa até que me assustou. Eu comecei em fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro. Em abril eu fui para Nova York e eu não levei. Eu acabei esquecendo. E eu fiquei. Era para ficar uma semana em Nova York, eu acabei ficando 10 dias lá e eu fiquei esses 10 dias sem usar. Sim. E mesmo assim eu perdi peso. Entendeu? Aí A ali eu me impressão que eu assustei. tenho é que Eu ele disse, dura 2 semanas. Ali eu me assustei. Gente, o remédio é muito mais forte do que eu pensava. Ele é muito mais potente do que eu pensava. Se eu não usei ele, eu continuava sentindo os efeitos dele no meu corpo, né? Então, Então, mas é que, na verdade, entende aquilo que eu falei, que ele desadoece a célula de gordura? aham, aham. Ele causa um status novo metabólico, entendeu? A gente ainda tem que aprender muito mais, mas a minha impressão e tudo que eu leio, ele gera um outro estado de metabolismo que quando antes você só engordava e tentava perder peso, aquela perda da regulação, ele começa a controlar, entendeu? Laura, você está perguntando no Instagram da doutora Lê, Alessandra Raskovski, mas ela está marcada aqui em cima na live, deve estar marcado o nome dela, e também no post do convite da live está marcado se você quiser seguir lá. O que mais que a gente tem para falar disso? Que a gente fica 3 horas aqui falando. É, a gente fica. Se Mas eu você acho que quiser gravá-lo, eu vou, vou o gravar. Instagram Eu vou deixar porque ela o gravar. Instagram só aceita uma É, hora, eu né? vou deixar ela gravada aqui, sim. Então a gente encerra daqui um pouquinho já para deixar ela gravada. E você quer que compartilhe no seu perfil também? Porque eu posso. Tá, Compartilha sim, eu salvo, tá. tá? Então, eu queria agradecer, doutora Leite, estar Imagina, é aqui um para a gente conversar. prazer. Vamos ter que fazer outra para falar de hormônio. A gente traz a Rita junto, vamos nós Vamos, três falar sobre hormônios. vamos. E eu queria muito te agradecer, querida, que além de minha médica, é minha amiga.
E obrigada por ter topado vir aqui num domingo à tarde, que era o único horário que a tua agenda podia. É um prazer, Lu. E eu acho que você tem voz lindamente, de um jeito leve, realista, e é muito importante que a gente dê voz para quem tem uma voz consciente. Obrigada, meu amor. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Muito Vai ficar obrigada. salvo aqui. Compartilhe com as amigas, mande para quem não esteve aqui. E obrigada. Nos vemos já já. Já já estou no Brasil para te ver. Combinado. E boas férias. Obrigada. Tchau.